Imagina você acordar no meio da noite, mas você não está totalmente acordado. E a escuridão paira sobre você e seu corpo se torna sua própria prisão. Você está consciente, sua mente gritando em pânico, mas seus membros estão paralisados, como se estivessem presos em areia movediça. Seu quarto, antes familiar, se transforma em um cenário sinistro. As sombras se alongam e dançam nas paredes, assumindo formas bizarras. Cada rangido e barulho que você escuta parece estar cada vez mais perto, e até mesmo o vento parece assustador. Você tenta gritar, mas sua voz está presa em sua garganta. Tenta se mover, mas seu corpo se recusa a obedecer. É como se uma força invisível estivesse te segurando, te sufocando. Então, do nada, uma presença, uma sensação de estar sendo observado, de não estar sozinho no quarto onde quer que você esteja. Um vulto se materializa na escuridão e uma figura sombria se aproxima de você lentamente. Você sente seu medo se intensificar, seu coração bate rapidamente no seu peito. A figura se inclina sobre você e seu rosto está marcado totalmente pelo terror. Muitos de vocês já devem ter tido uma sensação no mínimo parecida com essa. E essa é a assustadora paralisia do sono. Você tenta reagir, mas o cérebro não ajuda. É um pouco estranho, mas aí depois de algum tempo você acaba retomando o sentido e voltando ao normal. Apesar de muitos terem curiosidade sobre esse fenômeno, sobre esse incidente que muitos de nós têm, alguns têm várias vezes, outras pessoas praticamente nunca tiveram. É algo que não é muito agradável, posso dizer para vocês por experiência própria. É tão bizarro que eu, ao longo dos meus mais de 30 anos, tive a minha última mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos e até hoje eu lembro desse pesadelo como se fosse ontem. E foi até bem parecido com o que eu descrevi aqui para vocês. E a paralisia do sono é um fenômeno muito complexo que ocorre entre a transição do sono e a vigília, mais especificamente durante a fase REM, REM. Nesta fase, nosso cérebro envia sinais para paralisar nossos músculos, impedindo-nos de agir fisicamente enquanto sonhamos. Praticamente é uma fase de relaxamento para descansar todo o corpo. O problema é quando a gente acaba despertando no meio desse processo. Mas o nosso cérebro ainda não desligou esse mecanismo de paralisia muscular. Isso nos deixa em um estado de consciência paralisados. Essa experiência pode ser assustadora e até traumática para algumas pessoas, especialmente quando é acompanhada de alucinações bizarras. Mas o que é realmente a paralisia do sono? Por que ela é tão assustadora? Tem algumas teorias sobre isso, como a desregulação do sono REM, que não está funcionando como deveria, até mesmo a privação de sono, que é o que acontece muito no mundo de hoje. Pessoas que estudam demais, trabalham demais, ficam muito no celular, nos aparelhos eletrônicos e dormem pouco. Isso pode sim causar paralisia do sono, estresse e ansiedade, que é o mal desse século, onde as pessoas vivem ansiosas e estressadas. Se você é ansioso e estressado, coloque aqui nos comentários. E até algumas condições médicas como narcolepsia, apneia do sono podem estar ligadas a isso. Apesar dela ser muito assustadora, traumática algumas vezes, geralmente é inofensiva e assim não apresenta nenhum risco à saúde. No entanto, se você tem ela várias e várias vezes, isso pode estar diretamente afetando a sua vida e sim, você vai ter que procurar algum tipo de tratamento para esse caso. Mas caso você seja uma dessas pessoas que sofrem muito com a paralisia do sono, algumas coisas podem sim melhorar essa situação, como você se policiar, né? Questão do sono, não ficar tarde sem precisão, ficar no celular enquanto dorme, etc. Criar um ambiente propício para sono,
ficar escuro, tranquilo e calmo, nem toda vez dá para você fazer isso. Evitar estimulantes antes de dormir, como café, Coca-Cola, essas coisas. Gerenciar o estresse, que é praticar atividades de relaxamento, atividades físicas e realmente procurar tratamento médico. E a paralisia do sono é algo tão bizarro que eu acabei perguntando à minha comunidade, que os seguidores, se eles tiveram alguns relatos, e alguns deles me deram calafrios. E a Luana Silva falou o seguinte: sim, sempre tenho e é muito ruim, mas só acontece quando durmo com a porta do quarto aberta, aí já é bem complicado. Será que é algum tipo de coincidência ou outra coisa deve afetar ali o sono dela, porque acontecer somente com a porta aberta é bem esquisito. O Ivan Martins disse que já teve e viu algo flutuando perto do teto. Parecia uma aranha grande e foi desaparecendo devagar. E se você tem aracnofobia, Ivan, realmente deve ter sido algo pra lá de traumático. E o Jefferson Silva disse que já teve mais de 100. Ô, louco. Eu só tive um e fiquei praticamente traumatizado, imagine mais de 100. Em uma das mais recentes, ele viu a forma de um ser demoníaco agachado dentro de uma fumaça luminosa vermelha, e a sensação de que estava olhando diretamente para ele. Ele tentando gritar sem conseguir se mexer, daí cada segundo que passava a coisa ia ficando mais nítida e se aproximando mais. Ficou tentando gritar loucamente até que a mãe dele ouviu e chamou e acordou ele. Foi aí que ele realmente acordou, saiu do sono REM, aquilo desapareceu. Bizarro, Jefferson. O Hermes Eliel disse que uma vez acordou sentindo a boca cheia de palitos de dentes, como se estivesse engolindo vários de uma vez, e não conseguisse mexer. Sentiu o gosto e a textura dos palitos, além da falta de ar. Do nada despertou, mas passou algumas horas sentindo a boca ainda com palitos. Ô louco, Hermes. Então isso aí praticamente foi pra realmente ir acordado, né? Passou da paralisia pra desperto, realmente bizarro. O Paulo disse que já teve e foi uma época muito difícil pra ele e aterrorizante. Ficou até com marcas nos braços de tanto fazer força para acordar. Ô louco. Parecia um Shadow People segurando firmemente na cama. Bizarro. Vocês percebem que a grande maioria da galera veio que parece ser um Shadow People, uma pessoa sombra, como se fosse um vulto escuro lá onde a pessoa está descansando. No meu caso foi exatamente desse jeito, só que eu não estava na cama, eu estava em uma rede. Eu antigamente dormia em rede, acredite, eu sou cearense e dormia em rede, e eu não consegui me mexer, e aquele Shadow People tinha uma forma meio que de um Alien Grey, só que era como se fosse um Shadow People. E, como a galera já deve saber, aliens greys são um trauma que eu tenho de infância desde a época do Fantástico, daquelas reportagens que passavam no Fantástico antigamente. Eu fiquei meio traumatizado até hoje sobre os aliens greys, tenho mais medo até mesmo do que fantasmas e tudo mais. Então a grande maioria da galera vem os Shadow Peoples durante a paralisia do sono, e por quê? Realmente eu não sei. A Vanessa Viviane disse que viu um relato de um cara dizendo que viu uma sombra negra, um Shadow People em cima dele, e começou a enforcar ele. Aí já realmente é bizarro, porque na maioria dos casos a coisa não chega a tocar a pessoa acorda antes. Nesse caso não, ela foi enforcada e ela teve que começar a orar, só assim aquilo desapareceu. Então muitas pessoas, por ter esse ar sobrenatural nas visões da paralisia do sono, julgam isso ser algo relativo ao mundo paranormal e tudo mais. Mas como eu falei aqui no começo desse vídeo, isso é algo como se fosse um erro no nosso sistema, no nosso corpo, que a gente acaba acordando em um momento que não deveria. Muitas pessoas dizem também que a melhor forma, se você perceber que está tendo a paralisia do sono, é fechar os olhos. Não sei se vai resolver muito, que eu não consegui fazer isso, mas que isso ajuda demais. Então, paralisia do sono é algo que desperta medo, principalmente nas pessoas que têm várias vezes. E teve gente no grupo dizendo que infelizmente não teve, e eu disse felizmente, pois não é uma experiência tão agradável não. E você, já teve paralisia do sono? Você já teve alguma experiência desse tipo? Assim como esses relatos, eu amo ler relatos sobre a paralisia do sono. Então vem aqui embaixo se você já teve algo desse tipo e descreva pra gente aí, vamos debater
como foi a sua experiência, o que você acha sobre esse caso. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o sobrenatural ou não? Muito obrigado a todos. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo.